Já vamos começar a nossa live, pessoal, aqui no Instagram. Aguardem um pouquinho e vou iniciar aqui no YouTube. Chegando, uma boa noite para vocês. Vamos tirar esse banner. E hoje estamos aqui mais uma vez no Instagram, no YouTube, para nossa live de terça-feira. Agora teremos lives na terça-feira também. Também não, na terça-feira. Não sei se vou manter de quinta, estou pensando ainda no que fazer. Se vou simplesmente substituir por um vídeo, não sei ainda. Mas nesse momento, live na terça-feira. E a live de hoje é uma live assim que eu considero bem interessante. Mas antes de qualquer coisa, boa noite você que está aí me assistindo no YouTube, você que está assistindo no Instagram, ao vivo ou gravado. Seja muito bem-vindo. Porque a live de hoje é uma live bem importante, principalmente para você que já é casado, tem família, etc., e que quer continuar super bem com a sua família, porque é o que interessa, né? Família é tudo, né? Joãozinho, boa noite, Joãozinho. Seja muito bem-vindo a essa live. Uma boa noite. Diga aí, Joãozinho. De onde você é, de onde você está assistindo essa live aqui. E me fala também qual é o seu grau de aeromodelismo. Iniciante, aeromodelista já que voa direitinho, constrói, aeromodelista de verdade, piloto de aeromodelo ou qualquer outra coisa dentro do aeromodelismo. É um prazer estar com você aqui, tá, João? Vamos ver. São José dos Campos, maravilha. São José dos Campos, uma belíssima cidade. Início da Embraer lá, né? Hoje a Embraer está aqui pertinho de casa, tá? Está aqui em Gavião Peixoto também. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Boa noite, sou de Ourinhos, aeromodelismo Adalberto Silva. Muito bom, conheço Ourinhos. Já trabalhei que é próximo, relativamente próximo daí. Trabalhei em Bandeirantes, aí no Paraná. Passava por Ourinhos para ir para lá, né? Adriano, boa noite, Adriano. Um prazer tê-lo aqui também. São José, o Joãozinho falou que está há alguns anos já fazendo aeromodelo, pelo que eu entendi pela pergunta que eu fiz, né? Maravilha, cara, isso é muito bom. Agora, o assunto de hoje é bem interessante, né? É um assunto bem legal, né? Ele escreveu, ou melhor, tento ser. Imagina, que é isso. Olha, tem um ditado que diz o seguinte, melhor feito do que perfeito. Se você já faz alguma coisa no aeromodelismo, parabéns. Melhor feito do que perfeito. Tentar ser é melhor do que não fazer nada e ficar olhando, só assistindo vídeo, assistindo live e não fazer nada. Cara, mete a mão na massa. Você que está me assistindo aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, cara, aprende a fazer o modelo, vai soltar, nem que seja uma coisa super simples, não tem nenhum problema. Vocês aqui têm o meu exemplo, eu adoro o modelo pequeno, né? Olha aí, ó.
Ele falou que é ele que está construindo o Jarte. Você me desculpe, você já falou desse Jarte para mim, mas eu não estou me lembrando, cara, né? Finalizando a asa. Ah, sim, você colocou no grupo, você está no grupo, né? Era o Modelismo dos Iniciantes. Me lembrei agora. Maravilha, maravilha, cara. Não estou enganado, né, Joãozinho? Foi no grupo que eu vi você lá, né? Muito bom. Planador de encosta lá, ó. Eu adoro planador de encosta, cara. Não sei se você viu lá no grupo que eu coloquei um vídeo sensacional, cara, né? Se eu não me engano, eu pus no grupo lá. Eu pus no grupo um vídeo com uns caras com os planadores de encosta, só que esse tipo de planador de encosta, ele já é mais assim, né, digamos, sofisticado, porque é um motoplanador, igual esse que eu tenho aqui atrás, é um motoplanador e o cara usa na encosta. Mas voar mesmo, cara, desliga o motor ou então planador, sem motor, né, em encosta, aí acabou, maravilha, tá? Olha lá, me manda. Tá bom, eu acho que eu coloquei lá no grupo, rapaz, só que eu não tô com o grupo aqui nesse momento para ver, mas é um vídeo muito legal, viu? Muito legal mesmo. Olha lá, ele falou que os planadores dele não têm motor. É isso aí. Eu tenho um com motor, todos os outros meus não têm motor também. Eu tinha uns três ou quatro, agora eu tenho um e dois sem motor, o outro quebrou, o que era o que eu voava muito em costa, realmente quebrou. Eu inventei de botar motor nele, a verdade é essa. E fiz uma besteira na minha vida, porque eu acabei quebrando o aeromodelo por causa disso. É mole uma coisa dessa? Era o Skitter. Planadorzinho, olha, tamanho 10, acho que 1,20 m, 1,5 m de asa, cabia em qualquer canto, voava pra caraca, meu, mas voava pra caraca. Aí inventei, pô, eu não estou indo mais em encosta, só vou botar o motor nele e vou voltar a voar aqui no campo de aeromodelismo que a gente ia antes, né? Cara, eu não sei, eu não lembro bem o que aconteceu, se na hora de jogar o motor falhou, eu não lembro o que houve, eu sei que ele veio pro chão e quebrou. Cara, eu fiquei doido. Era um modelo que eu tinha, assim, eu tenho até vídeos dele, cara, tenho vídeos dele voando, cara, era um verdadeiro show, um verdadeiro show. E, infelizmente, quebrou. Mas eu acho que eu tenho a planta dele aí, sabe como é, né? Aí dá aquela coçada, mas eu estou fazendo outros aeromodelos aqui, então não vou mexer nisso agora, tá? Tenho que terminar esse stiquinho aqui, gravando aulas sobre esse stiquinho, inclusive, né? Então é muito legal. Mas muito bom, muito bom. Vamos começar a live de hoje, pessoal? O que vocês acham? Boa ideia, não? Começar a live de hoje? Vamos começar? Porque até agora só batemos papo, né? E não tem coisa melhor no mundo que bater papo mesmo. Tem gente aqui no Instagram, ó, você do Instagram, vem pro YouTube, cara. Tem link na bio aí, hein? Vem pro YouTube, tá? Tem link na bio. Eu ia dizer que tem no meu story, mas o meu story já terminou as 24 horas, não tá aparecendo mais aí. Mas na bio tem link. Então vai aí na bio do meu Instagram aí e vem pra cá. Beleza? Maravilha. Então vamos lá, vamos começar a live de hoje. Eu vou começar formalmente essa live, porque ela é uma live que merece, cara. Então eu vou começar realmente formalmente. Então, a importância da família no aeromodelismo. Eu te faço uma pergunta. Você já pensou no quanto o apoio da sua família pode ser aquela asinha que te faltava para decolar no aeromodelismo? E agora? Vá pensando nisso aí. Vou repetir a pergunta. Você já pensou o quanto o apoio da sua família pode ser a asa que te falta para decolar no aeromodelismo? Eu sou Adail Lester, aeromodelista raiz, tá? E estou sempre aqui fazendo essas lives para você que não me conhece e ensinando, sempre ensinando. E aí, você que não me conhece pode até estar perguntando, né, cara, como é que você começou no hobby, né? Você já tem uma certa idade, aí sim, eu comecei com 7 anos e meio de idade, comecei fazendo um aeromodelo chamado Faísca, um aeromodelo a elástico chamado Faísca, tá? E
quem mais me incentivou, na verdade, foi quem me deu o kit do aeromodelinho Faísca da Aerobras naquela época, que foi um tio meu, muito legal, gostava demais dele. Ele se chamava Durval, era o meu tio Durval. E um dia ele me levou passear, me passei em frente à loja de aeromodelismo, a única praticamente naquela época no Brasil, né? Que era a Casa Aerobras, lá na Major Sertório, e vi os aeromodelos, ele viu que eu gostei muito, a gente estava passeando a pé apenas, né? E me deu de presente de aniversário o kit do Faísca, cara. Então, esse meu tio, eu diria que ele é assim uma memória marcante, né, da minha família. Por quê? Porque foi ele que me fez enxergar pela primeira vez o aeromodelismo. Então foi uma memória extremamente positiva, né? Eu agradeço todos os dias por ele ter me ensinado, ter me mostrado um caminho, né? Um caminho que eu trilhei durante, e trilho ainda, né? Durante toda a minha vida, cara, toda a minha vida. Então, agora eu quero voltar àquela pergunta, né? Você já pensou no quanto o apoio da sua família pode ser a asa que te falta para decolar aí no aeromodelismo? E aí, vocês que estão assistindo ao vivo aí, respondam aí para mim, vocês já pensaram nisso? É importante para vocês? Não é importante para vocês? Escreve aí, aqui. Escreva aqui, escreva aqui. Aí, faz favor, vamos lá. Escreve aí para a gente, quero ver a opinião de vocês. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Olha o Gustavo aqui, cara, maravilha. O Gustavo já respondeu, só verdades. Então, o apoio da família do Gustavo é fundamental, cara, para ele, pelo que eu estou vendo aqui. Quem mais vai escrever aí, Gustavo? Boa noite, Gustavo. Eu não tinha dado boa noite para você, você chegou agora há pouco, né? Chegou não, você não tinha se apresentado. Maravilha. Então, me responda aí, Joãozinho. Será que o apoio da sua família é uma asa que podia estar te faltando aí? É fundamental para você, não é? Quem mais está aqui? O aeromodelismo Adalberto, né? Também está aí. Tem mais gente aí assistindo. Responda aí para a gente, cara. O que você acha? É importante o apoio da família para o aeromodelismo, para o aeromodelista ou não é? Bom, eu acho que é, mas tem muita, essa é a minha opinião, mas tem muita gente que não, né? Olha lá. Olha lá, o aeromodelista Adalberto Silva, o aeromodelista Adalberto Silva diz sim, é verdade. Tem muitas razões para as pessoas responderem dessa maneira. Tem mais alguém aí que gostaria de dar sua opinião ou acha que não tem a menor importância, né, o apoio da família para você ser um aeromodelista, né? Eu acho que tem, eu particularmente acho que tem realmente muita importância, né? Olha lá o Joãozinho, sim, pode ter certeza. Vocês estão vendo, pessoal, que a família, essa live aqui é uma live bem interessante. Por quê? Porque a família, ela é fundamental, né, cara? Ela é fundamental na vida toda da gente, inclusive no nosso hobby, né? Eu expliquei para vocês, acabei de explicar agora que como eu comecei no hobby e que uma pessoa foi fundamental nisso, que foi meu tio Durval, que me deu meu primeiro kit de aeromodelo. É claro, ele não sabia nada de aeromodelismo, mas ele viu que eu gostei. Tanto que ele não me ensinou nada, porque ele não sabia, né? E você sabe, aeromodelismo a gente precisa ir com calma para fazer e fazer direito, né? Olha, eu podia. Não, eu também quero dizer uma coisa interessante, né? Que é o seguinte: eu vivi essa história que eu vou contar para você, né? Eu era aqui um dos poucos aeromodelistas da cidade. E eu praticamente, vamos dizer assim, ensinei quase todo mundo aqui a voar radiocontrole. Porque eu também, quando eu aprendi, tinham duas pessoas aqui só que voavam, né? Aliás, uma só que voava. Aí eu fui a segunda pessoa que voava. E essa que voava, voava praticamente nada. Muito pouco mesmo. Não sabia voar, tinha um equipamento ruim, um equipamento antigo. Mas aí eu vim com um aeromodelo melhor, eu vim com um motor melhor, eu vim com um rádio melhor, né? E aí eu fui ensinando praticamente todo mundo a voar aqui. Agora tem uma história muito interessante. Tinha um menino, eu vou dar até o nome dele, não é nome fictício não, isso é real, chama Rodriguinho.
Rodriguinho, encontrei com ele já há alguns anos, ele cresceu, é claro, ele se transformou num cineasta. Só que não o cineasta em si, mas eu chamei de cineasta, estou chamando no genérico, mas ele, na verdade, hoje, ele foi estudar na Espanha a parte de som de películas, de filmes. E eu estava participando de um filme com ele, e ele era um dos técnicos, era um dos técnicos ali que cuidava dessa parte do som do filme, né? Sonoplastia do filme, olha que legal. Bom, mas esse menino era pequenininho, né? Aí chegou um dia lá, eu comecei a conversar, ele começou a conversar comigo, e sabe quem chegou com ele? Ele devia ter 8 aninhos, 9 aninhos. O avô. O avô chegou, levou ele lá no campo de aeromodelo, olha que legal. Aí levou ele no campo de aeromodelismo, nós começamos a conversar, e daí para frente esse menino virou um as no termo de pilotagem. Ele começou a pilotar muito bem, inclusive acrobacias. Esse negócio de roverar naquela época, eu estou falando dos anos 90, né? Estava iniciando, ele aprendeu a roverar e eu fui ensinando um monte de coisas para ele, acrobacias, manobras, pouso e decolagem corretos, técnicas e vai por aí afora. E ele foi aprendendo. E quem estava com ele lá toda semana? O avô. Então, cara, você percebe, o aeromodelismo, ele uniu o avô e o neto. Olha a distância de geração aí, cara, da geração aí. Uma distância enorme, né? E ele uniu essas pessoas da família dele, é claro, ele e o avô, e eles praticamente, olha, sinceramente, eu acho que mais de 10 ou 15 anos seguidos eles iam lá. Até que chegou um momento que ele, ou mais acho que foi, né? Acho que mais disso do que esse tempo. Ele fez faculdade, e o avô estava lá com ele, cara. Estava lá com ele. Toda semana estava ali, levava, ajudava também, né, a comprar as coisas. Então ele foi um cara de muita sorte, porque o aeromodelismo aproximou ele de uma pessoa muito distante, né? Em termos de geração, que é o avô. Aproximando o avô, pai do pai dele, também aproximou ele do pai dele. E vai por aí afora, né? Então, o aeromodelismo é um hobby que ele pode unir pais, filhos, avós e netos. E essa é uma história real, não estou inventando não, aconteceu comigo, tá? Eu só não me lembro o nome do avô, mas dele eu lembro porque eu ensinei muito ele a voar. Era Rodriguinho, a gente chamava de Rodriguinho porque ele era pequeno, né? Mas muito bom, cara. E isso, cara, traz um benefício emocional sensacional para as pessoas envolvidas, né? Da família, no caso. Olha, é um tempo, olha só, eu fico até emocionado, é um tempo que ele teve com o avô dele. É um tempo que o avô dele teve com ele e que normalmente não existe. Hoje, então, mais difícil ainda. Então é um benefício emocional muito grande, cara. Ele ter convivido com o pai do pai dele, com o avô. Ele tem memórias. Ele tem memórias. E as memórias juntos com o aeromodelismo. Memória juntinho com o aeromodelismo. Inclusive, quando eu encontrei com ele, o avô dele já tinha falecido. Essa última vez, né? Quando ele estava lá fazendo a sonoplastia de um filme. Uma outra coisa que é assim, um benefício sensacional, cara, do aeromodelismo, é que ele é uma comunicação não violenta por intermédio de um projeto em comum. Por que eu falo não violenta? Você já viu os filmes hoje em dia? Cara, os filmes são só violência. Tudo na televisão é violência. No mundo real é violência. Então o aeromodelismo ele traz uma comunicação entre as pessoas, não só entre, no caso que eu dei o exemplo dele com o avô, mas de todas as pessoas que estão ali para se divertir, estão ali para conversar, para trocar conhecimentos, né? Então é uma comunicação não violenta por meio do quê? De um projeto em comum. Como é que se chama esse projeto? Aeromodelismo. Olha a importância que tem o aeromodelismo, cara. E um outro benefício emocional maravilhoso que o aeromodelismo traz, sabe o que é?
a transmissão de valores como persistência, disciplina e respeito ao tempo das coisas. Uma coisa tão rara hoje em dia, né? Porque, olha, persistência. Por quê? Porque, cara, você tem que ser um cara persistente, senão você não vai ser modelista nunca na vida, tá? Por quê? Porque as coisas acontecem, você tem que fazer de novo, você tem que consertar, você tem que mexer e vai por aí afora, tá? Você tem que ter disciplina, tá? E fazendo aqui, ó, esse aeromodelo, eu tenho que ter disciplina. Nesse caso aqui, pior ainda, porque eu faço o aeromodelo e ainda gravo aula com ele. Então, eu tenho que ter uma disciplina para fazer isso. Eu aprendo a ter disciplina. Eu aprendo a deixar uma mesa mais organizada para poder trabalhar e não aquela bagunça. Sempre vira bagunça? Sempre vira bagunça. Mas eu venho aqui e limpo. E não é porque eu estou gravando essa live, não. Porque eu estou fazendo essa live, não. É porque senão não dá para trabalhar, né? Senão não dá para fazer o aeromodelo aqui. Então, é uma disciplina bastante importante. Então, e respeitar o tempo das coisas. Por quê? Porque demora. Né? Você não consegue, vou começar e vou terminar, tá pronto. Não, claro que não, né? O aeromodelo demora para ser feito, então você tem que ter tempo para as coisas funcionarem, tempo para deixar colar, tempo para lixar, tempo para ajustar. Tudo no aeromodelismo é assim. Então, é bastante importante isso, né? Então, um exemplo concreto que a gente podia dar aqui é um pai e um filho que passaram meses montando um Piper Cube de balsa. Eu vi isso acontecer também, cara. E no dia do voo, eles praticamente choraram juntos, cara. Olha só, de tão felizes que eles ficaram. Por quê? Foram meses montando. O que a gente menos tem na vida? Qual é o nosso maior fator limitante na vida? É o nosso tempo. Então, 2 meses, né, ou 3 meses, junto com o seu filho, junto com o seu pai, né, com o seu avô, montando um aeromodelo, até com a sua mãe, tá? Tem história até de mãe, cara. Parece brincadeira, mas é verdade. Montando aquele aeromodelo, cara, é um tempo extremamente bem vivido. É um tempo maravilhoso, né? É o que a gente chama de tempo de qualidade, onde você está vivendo a sua vida e não vendo numa tela a vida acontecer com outras pessoas. Olha que incrível, o modelismo é isso, cara. É incrível, tá? É incrível. Bom, eu quero saber o seguinte, ó. O que você acha que o aeromodelismo causa, né, no emocional da família e do aeromodelista, tá? Então, vou falar uma frase aqui para você, ó. Não existe, frase de aeromodelista, né? Não existe motor que funcione bem com combustível ruim. E no aeromodelismo, o emocional é o nosso combustível. Poxa, Daí, você tá hoje, o que é isso? Cara, simples. Você já viu algum motor funcionar direitinho com um combustível mal feito, ruim, batizado ou coisa desse tipo? Ele não vai funcionar, ele vai falhar, ele vai parar, ele vai dar pane, né? E no aeromodelismo é a mesma coisa. Imagine você tentando fazer o modelo e todo mundo na sua família contra você, cara. Cara, teu emocional vai lá embaixo. E aí você não consegue trabalhar direito, né? E mais uma vez eu vivi isso, cara. Eu vivi isso, é muito difícil. Então você acaba tendo as coisas meio interrompidas. Eu acho que eu já contei aqui, eu perdi meu pai com 3 anos. Depois, quando eu tinha uns 5, 6 anos, minha mãe se casou de novo, né? E aí, casou-se com um viúvo que tinha 8 filhos. Imagine você a situação. Comigo 9, teve mais uma menina 10. Então, dinheiro era para comer, né? E eu queria fazer o modelo, tá? Então eu dava meu jeito de fazer o modelo. Eu trabalhava, eu catava cobre na rua, eu vendia jornal, eu fazia o diabo. Mas tudo dentro da lei, é claro, né? Para ter um dinheirinho para fazer meu modelo. Só que tinha um problema. Meu padrasto falou assim para minha mãe: olha, eu não quero esses aeromodelos aqui na minha casa. Por quê? Porque eu tenho mais 8 filhos e eu não tenho como dar essas coisas para meus filhos. Né? E é claro, se isso justifica ou não justifica, não sei. Só que eu tinha que deixar tudo que era meu, meus aeromodelos, tinha que deixar na casa dos meus amigos. Ainda bem que eu tinha bons amigos.
Então eu deixava meus aeromodelos na casa deles e depois eu ia voar e tal. Mas a minha família não estava me apoiando nesse aspecto. Só minha mãe, né, que me apoiava. E mesmo assim não era com dinheiro não, tá? Deixava eu fazer, não me criava problema. Então o simples fato de eu não ter todo esse apoio fazia com que os meus aeromodelos já não ficassem à minha vista, como estão aqui hoje. Então isso emocionalmente me afastava um pouco também do aeromodelismo, porque o aeromodelo, ele é muito legal, cara. Agora, se eu tava ali fora outro dia, cara, outro dia não, foi ontem isso. Olhei para dentro aqui do meu quartinho, falei, meu Deus do céu, olha o que eu tenho, o que eu criei. Eu estou no céu e não tinha percebido. Cara, tem muitos aeromodelos, uma coisa linda que você já deve ter visto várias fotos. Já mostrei alguns aqui também durante as lives, durante o Mão na Massa que eu fazia aqui, tudo, né? Então isso é muito bom. Ou seja, se você está azeitado no teu combustível, toda a tua família te apoia, te dá valor, olha seu aeromodelo, pô, que bonito, pô, você fez isso, cara, parabéns e tal. É claro, né, que esse é um combustível que vai te fazer mais, né? Que vai te fazer ficar bem melhor, né? Você estando feliz e bem com a sua família, tá ok? Por quê? Porque o aeromodelismo, cara, ele é mais do que construir e voar os pequenos aviõezinhos ali, né? Para muitos, inclusive para mim, ainda é uma forma de sonhar acordado, cara. É, de me conectar com a minha infância, com a liberdade, né? E com um senso, cara, olha, eu não sei se você já teve isso, mas é um senso profundo de realização. Cara, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo. É um senso de realização incrível, né? Então, é exatamente por isso, né, que o apoio da família ele tem um papel tão decisivo, tá? Ele não vai só influenciar na prática do hobby, ele vai moldar o emocional do aeromodelista. Olha só, cara, essa live aqui eu preparei nos trinques. Eu sei que muita gente não vai ligar para isso, nada, mas não tem importância. Quem tem um pouco de sensibilidade e sabe o que é aeromodelismo, vai gostar da live. E se eu estou gostando que sou aeromodelista, eu tenho a certeza que você que é também vai gostar. Agora você imagina, né, cara, ó, alguém que vai dedicar horas à montagem de um modelo, que vai se concentrar em cada detalhe, tá, direitinho, ajusta ângulo, pesa a peça, escolhe aquele melhor dia para o voo, né? Porque a gente que tem aeromodelo, a gente sabe quanto tempo levou para construir, sabe todo o trabalho que dá, todo o carinho que a gente tem por aquilo e tal. Você não vai pegar e falar, não, vou estrear hoje e tal, maior vendaval lá fora. Você vai quebrar, cara, né? O risco, pelo menos, de quebrar é grande. Eu não quebro, mas muita gente quebra. Mas também posso quebrar, né? Então, eu acho que é muito importante. Então, escolhe aquele melhor dia, você cuida de tudo com carinho. Agora, você imagina essa mesma pessoa sendo tratado com indiferença ou até com desprezo em casa, tá? Cara, agora a gente chegou num ponto que é muito importante, né? Chegou num ponto muito importante, ó. Você é casado, então, por exemplo, um aeromodelista casado, qualquer um, tá? Inclusive eu. Imagine o seu cônjuge, né? O seu cônjuge, né? A sua esposa ou seu marido. Por que eu falo a sua esposa ou seu marido? Porque tem aeromodelistas mulheres também. São em minoria, mas eles existem, elas existem, né? Imagine o seu cônjuge desvalorizando o seu hobby, virando para você e falando assim, ó, sua mulher ou seu marido. Cara, você só gasta dinheiro com isso aí, cara. Tenha paciência. Ó, isso aí é um problema sério, cara, para você. Você, fala, pô, você chega em casa, você já sabe que você vai levar uma dura. Eu tive um amigo que ele precisava comprar as coisas escondido da mulher, cara. Ele deixava na minha casa, como eu já deixei na casa dos outros, ele também deixava na minha casa. Ou ele escondia na casa dele mesmo. Aí quando ele era muito amigo meu. Quando a gente se encontrar e falar, ó, vem ver aqui, ó, comprei esse motor aqui, mas não conta para ela, não conta para ela, não fala nada. Eu falei, tá bom.
Mas olha que situação, cara. Ou seja, emocionalmente o cara tem receio, o cara fica com medo. Pô, isso é real, tá? Não estou inventando, não. E eu acho que muita gente que está assistindo isso aí gravado ou ao vivo hoje já passou por uma situação dessa. A esposa ou o marido chega e fala: pô, você só gasta dinheiro com essa porcaria aí. Pelo amor de Deus, o que é isso, né? Para com isso e não sei o quê. Pô, você fica, pô, caramba, né? Um negócio que eu faço com tanto carinho, que eu queria que chegasse e falar, pô, cara, você conseguiu fazer isso? Pô, meus parabéns. Ao invés disso, eu escuto uma asneira dessa, né? Um outro problema sério do aeromodelismo, né, que a gente tem que levar em consideração é o oposto, ou seja, o aeromodelista que larga os seus filhos, abandona os seus filhos e deixa eles de lado. Então você está criando um problema aí, cara. Então a família é importante. Você tem que dar um jeito, tá, de trazer o seu filho para perto de você. Se você era modelista, se você não quer deixar de ser, dá um jeitinho, vai trazendo de leve seus filhos para você, né? Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque ajuda muito a criança também. O exemplo que eu dei do Rodriguinho com o avô, não foi com o pai, mas foi com o avô, né? Isso é importante. Então, é muito importante você ter uma conversa com o seu cônjuge, se você for casado ou se você tem namorada. Cara, passar por aquela história da namorada, falar, pá, eu quero que você ficar comigo, não vai soltar esses aviãozinhos aí, não sei o quê. Bom, não é bem assim, cara. Você não vai viver 99, ou seja, todo o tempo do mundo grudado na pessoa. Não faz sentido isso, tá? Então é importante a gente ter um diálogo, claro, a gente que era modelista, sobre tempo, sobre orçamento e sobre paixão. Paixão pelo aeromodelismo, é claro, né? O orçamento, quanto custa, como é que é. Explicar que não é uma coisa do outro mundo, assim, se você souber fazer. E também um diálogo, claro, sobre tempo. Cara, eu tenho meu tempo para ficar com você, você tem seu tempo para ficar comigo. Mas eu tenho meu tempo que eu gosto de ficar sozinho, fazer minhas coisas. Não sozinho, mas fazer minhas coisas. E você tem o seu tempo que você gosta de ficar sozinha e fazer suas coisas também. Então, esse diálogo é muito importante, tá? Então, cônjuge que desvaloriza, tá, o hobby, cara, tá precisando de uma conversa. É uma DR, né? Discutir a relação, né? Então, aquela frase assim, você só perde tempo com isso. Esse brinquedinho aí vale tudo isso mesmo? Pô, tá de novo mexendo nesses aviõezinhos? Ai, que saco, meu. Pô, aí, diálogo claro sobre tempo, orçamento e paixão. Tem que ter uma coisa fundamental que parece que no mundo, não é nem no mundo, eu vou falar só do Brasil, que o brasileiro esqueceu, que se chama respeito. Respeitar as pessoas. Respeitar que um gosta de A, outro gosta de B. E não adianta discutir. Política, religião e futebol, você pode brigar, você pode fazer o que você quiser. Cada um gosta de uma coisa e a gente tem que respeitar. Aí você não briga. Se você respeita, você não briga. Ninguém briga com quem respeita. Então é uma questão da gente querer respeitar ou não. Aprender a respeitar, tá? Então, cara, isso é um desrespeito. Você só perde tempo com isso. Esse brinquedinho aí vale tudo isso mesmo? Tá de novo mexendo nesses aviõezinhos? Isso é desrespeito, tá certo? Então essas frases aí que parecem assim tão inofensivas às vezes para quem diz, né? Tem o poder de desestabilizar o emocional de qualquer aeromodelista. Mas isso vale para tudo, de qualquer pessoa, cara. Você balança, você balança, né? E se for aeromodelista, cara, é como tentar voar com vento contra sem ter combustível. É basicamente isso. Você está tentando fazer seu aeromodelo voar, mas não tem combustível, o motor não liga, seja elétrico ou seja a explosão, né? Então é como tentar voar com vento contra sem combustível. Sim, por quê? Porque por trás de cada projeto tem um sonho. Eu fazendo isso aqui, eu tenho um sonho fazendo isso aqui, tá? Olha, eu tenho um sonho aqui, cara. Qual é meu sonho aqui? Só eu sei, você não sabe. Então não critique, respeite, né? Nunca critique um camarada que resolve fazer um jato. Pô, você não sabe nem voar um treinador, você quer voar um jato? Respeite, ele tem um sonho. A gente tem que respeitar. Pode não ser o caminho
reto para chegar onde ele quer, mas é o caminho que ele está seguindo. Eu, por exemplo, eu tenho uma conduta. Eu acho que tem que começar de baixo e chegar ao topo, subindo a escada devagar. Tem gente que não pensa assim. O que eu vou fazer? Eu tento divulgar o meu ponto de vista aqui, mas eu não posso ficar criticando a pessoa. Eu tenho que respeitar a pessoa que é assim, então pague o preço de ser assim. Por quê? Porque tem um preço a ser pago. Tudo nessa vida tem um preço a ser pago, que necessariamente não precisa ser em dinheiro, mas tudo tem um preço, né? Então é importante, por trás de cada projeto de aeromodelo, tem um sonho, um desejo, cara, de realização pessoal. Você sabia disso? E ele precisa de espaço, respeito e até incentivo, porque senão não decola. Se tiver uma pessoa aqui falando que eu estou fazendo esse aeromodelo aqui, que eu não devia estar fazendo, que não... cara, vai chegar uma hora que eu vou ficar tão para baixo que eu vou parar de fazer. Então meu aeromodelo não vai decolar. Tá? É claro que comigo isso não acontece mais, mas acontece com muita gente. Mas pode acontecer comigo? Claro que pode, eu sou humano, não é? Eu sou humano, tranquilo, cara, né? Agora, vamos ver o outro lado da moeda? Quando a família apoia, mesmo sem entender nada sobre o hobby, aí o impacto, cara, eu vou chamar de transformador. Cara, olha só, imagina a situação, vamos imaginar junto comigo aqui. Estou fazendo aeromodelo, vem uma pessoa aqui, seja lá quem for, e desce o cacete em cima de mim. Fala um monte de asneira para mim. Pô, eu fico chateado, eu perco o ânimo e tal. Mas aí vem outra pessoa, tá?